Olá pessoal, paz seja convosco, aqui é a pastora Márcia e a mensagem de hoje se encontra no livro de Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 9 e capítulo 13, do 14 ao 18. Fala da história de Abraão, do chamado de Abraão, e Deus, quando chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. Depois do 13, 14 a 18, fala que o Senhor promete uma terra, a terra de Canaã para Abraão. E eu quero trabalhar com o versículo base, que se encontra aqui no 12, primeiro diz assim: Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí você vai ver, ele fala depois, te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o seu nome, você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, em cima do que o Senhor falou para ele, e ele foi conquistar essa terra. Então ele fala para Abraão uma frase no hebraico que fala ler-lerá. Na verdade, o sentido de sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus fala para Abraão, vai para você, vai para ti. Então, quando esse sentido de Abraão ser ordenado por Deus para sair da casa, da terra, do lugar que ele mora, da casa do teu pai, na verdade significa ler-lerá, vai para ti. E é isso, em cima disso, que eu quero trabalhar com essa mensagem, para que vocês entendam o real sentido de Deus ter dito para Abraão fazer essa saída e ordenar que ele vai para você. O que significa vai para ti? Ler-lerá, vai para ti. Você vai ver Deus falando, sai da tua terra, digamos que a terra seria o teu país, sai do teu país, sai do lugar onde você nasceu, pode ser o bairro, e sai da casa do teu pai. Parece uma redundância, não parece um erro lógico, Primeiro ele manda ele sair do país, depois ele manda sair vamos supor, sai do Brasil, vai embora do Brasil, vai embora de, vamos supor, nosso contexto aqui, Roraima, você pode São Paulo, Rio, sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro, sai de Roraima, sai do Amazonas e vai embora da casa do teu pai. Não é muito mais lógico a gente entender que quando você sai do país, você saiu de tudo? Você saiu da cidade, você saiu do bairro, você saiu também da casa de onde você morava? Por que será que Deus falou nessa ordem do maior para o menor? Sai da tua terra, depois sai do lugar onde você nasceu e da casa do teu pai. Então aqui tem um segredo, e a Torá ela nos explica sobre esse segredo. Existe uma forma de interpretação mais profunda disso, eu queria trabalhar um pouco com vocês, sobre isso. Quando a gente vê Deus falando assim, sai do teu país, depois sai do teu... Vamos supor que da tua terra seria o teu país. Quando ele fala, sai do lugar onde você nasceu, sai do teu bairro, sai da tua cidade, sai daquela localidade, e sai da casa do teu pai, sai da tua convivência familiar. Parece que deveria ser o contrário, Deveria Deus ter falado, mais lógico seria, vai embora da casa do teu pai, depois vai embora da tua cidade, vai embora do teu país. Não é isso que deveria ser? Sai da casa do teu pai, sai da tua cidade, sai do teu país. Mas Deus fala ao contrário. Ele fala, sai do teu país, vamos supor, vai embora do Brasil, vai embora de Roraima e depois sai da casa do teu pai. Ele fala ao inverso, mas na verdade isso tudo significa ler-lerá, vai para você. Deus está falando para Abraão, sai de tudo isso e vai para você. Esse é o sentido desse versículo, quando você estuda ele no profundo do hebraico, E todo judeu, ele crê dessa forma. Então, nessa frase, essa é a primeira frase do judaísmo, ler-lerá, vai para ti, vai para você. E aqui está o segredo de tudo que se originou depois, a Torá, a religião, as regras, as tradições, todo esse conjunto de coisas faz algumas pessoas pensarem que elas podem
reprimir o ser humano. Algumas pessoas acham que essas regras, a religião, as tradições podem afastar você de você mesmo. Muita gente acha que porque agora você aprendeu uma regra, você aprendeu um código, um segredo, um princípio, uma religião, a Torá, regras, tudo isso vai fazer você afastar de você mesmo. E eu quero trabalhar sobre isso. Quem é você mesmo? Por quê? Quem era Abraão? E por que Deus mandou ele voltar para ele mesmo? Volte para você. Vai para você. É isso que significa ler-lerrar. Esse versículo é a primeira frase que o judeu aprende. Volte para você. Deus fala para cada judeu, para cada pessoa, para nós, para cada pessoa ir ao encontro dela mesma. Aí surge a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Nós sabemos que tem muita história que conta sobre nós, na verdade. Tem muitas pessoas que não sabem bem quem somos nós, quem é você, mas rola boato sobre você. Pessoas falam sobre a sua vida porque elas acham que conhecem você, falam bem, falam mal, criam histórias sobre pessoas. Às vezes não é nem por mal, né, gente? Outras vezes é. Mas se você sabe quem você é, isso não vai importar, porque você vai ser seguro de você mesmo. Isso aqui é a questão. Você tem que conhecer você, quem você é. Porque se você sabe quem é você, o que as pessoas falam sobre você não vai ter efeito nenhum, porque você é seguro de você mesmo. Você sabe quem é você. Você sabe qual é a história. Você sabe quem é você. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer. Qual é a história que você conta sobre você? Tem a história que as pessoas contam sobre a gente e tem a história que nós contamos sobre nós mesmos. Qual é a história que você conta sobre você? Porque tem uma historinha que as pessoas contam sobre si mesmas, que na verdade não é a história verdadeira. Você tem uma história que você conta sobre você mesmo, mas você sabe que essa história não é verdadeira. Muitas vezes você nem sabe que ela é verdadeira. Você pensa que ela é verdadeira, mas na verdade ela não é. E outra pergunta é: qual é a história que você conta sobre você mesmo? Olha, não necessariamente o eu que você imagina sobre você não é o eu de verdade. Às vezes você pensa que você tem um eu, você imagina esse eu na sua vida. E eu vou já voltar para Abraão, só para que você entenda porque Deus falou: volte para você, ler-lerrar. Volte para você. Vai ao encontro de você mesmo. Porque a gente acha que tem um eu, e não necessariamente esse eu que a gente imagina sobre nós mesmos, esse eu pode não ser o eu verdadeiro. Você sabe que até os 5 anos de idade, todo o caráter e personalidade é forjado numa pessoa. Isso eu sempre falo isso. Até 5 anos de idade, seu caráter, a sua personalidade, ele é forjado em você. Depois disso é só resto, sabia? Depois disso, o que vem depois disso é só resto. Inconscientemente, você vai ser marcado quando você é criança, inconscientemente. Então, tudo que gravou na tua mente até os 5 anos de idade, isso é você. Isso é o teu caráter, isso é a tua personalidade. E o problema é que a maioria das vezes que a gente aprende nessa fase são coisas negativas, não são palavras de autoafirmação. Às vezes vem carregado de um peso muito grande de rejeição, palavras de maldição por nossos pais, ou por algum outro modelo de autoridade, que isso nos fere. Então, por isso que a criança é a raiz. Eu vou dar um exemplo para você. Se você, por exemplo, arrancar uma folha de uma árvore, não vai causar um dano para essa árvore. Se você tentar arrancar um galho de uma árvore, ou até mesmo o fruto da árvore, não vai causar dano para essa árvore. Ela vai conseguir crescer, se desenvolver normalmente. Até mesmo se você arrancar uma casca da árvore, ou você fizer um desenho, um coraçãozinho na árvore, marcar ela na casca dela. Isso não vai fazer nada, essa árvore não vai dificultar o crescimento dela. Mas se você marcar a raiz, riscar a raiz dessa árvore, você pode matar a árvore. E ela pode também não se desenvolver. Eu digo que a criança ela é uma raiz.
E a raiz é a base de toda a árvore, é a base de tudo. E a raiz é a vida. Então, se você risca, se você machuca, ou se você danifica a raiz, você vai ter um ser humano todo distorcido e muitas vezes ele nem consegue chegar. Ele já se perde no meio do caminho, não consegue frutificar e nem ser aquela árvore. Então, a criança é a raiz. E até esse momento é a formação da tua personalidade, do teu eu, do teu subconsciente. Então, tudo que nos aconteceu, nos marcou, os complexos, os traumas, alguns dessas coisas que nos marcaram, elas podem ser conscientes, porém a grande maioria das coisas que nós vivenciamos, que nos marcaram, acontece a nível de subconsciência. Esses traumas inconscientes são traumas muito terríveis. São coisas que você tem na sua mente, que você vivencia, mas que você nem sabe por que isso domina a sua vida. Esses traumas inconscientes, eles fazem parte da nossa história e é através desses traumas que nós contamos a história sobre nós, que nós acreditamos que é o nosso verdadeiro eu. Traumas inconscientes são parte da nossa história, da história que a gente conta sobre nós mesmos. Eu vou repetir. Traumas, frustrações, complexos, traumas inconscientes são parte da nossa história que nós contamos sobre nós mesmos. E você nem tem consciência de que você está reproduzindo, está falando sobre algo que está gravado quando você era criança, e isso é um trauma. Nós achamos muitas vezes que nós temos certas limitações que na verdade não temos. Nós achamos que nós temos certas inseguranças que na verdade não deveríamos ter. Por quê? Porque está tudo gravado a nível de subconsciência. E é isso que faz você achar que você sabe sobre o seu verdadeiro eu. É por isso que Deus fala para Abraão, ler-lehá. Vai de encontro a você mesmo. Você tem que descobrir o seu verdadeiro eu. Por isso que eu trouxe essa mensagem sobre uma perspectiva diferente. Imagine você, vou dar um outro exemplo, para você entender o que eu estou falando. Imagine uma criança que está riscando a parede, na cabeça da criança ela é um desenhista nato, um desenhista profissional, ela tá fazendo desenho na parede, rabiscando. E na cabeça da criança ali, tá tudo muito lindo, ela tá fazendo um desenho maravilhoso. Aí chega a mãe ou o pai, às vezes nem com má vontade, e reprime. Por que você está riscando? E começa a gritar, e começa a dar uma longa explicação sobre não poder riscar a parede. A criança não está entendendo, porque ela não tem uma programação neural suficiente a ponto de decodificar tudo que ela está ouvindo. Ela consegue entender parte, mas aquilo traumatizou a criança naquele momento. E o que aconteceu? Foi quebrado a criatividade da criança. Parece que a criatividade dela quebrou naquele exato momento. E ali ficou dentro dela. E acontece outro exemplo, é o bullying, né, que a gente vê muito. Alguém que está numa sala de aula e de repente começa uma brincadeira e todo mundo começa a rir daquela criança. Até mesmo o professor começa a rir. Ela está falando, está explicando, às vezes fala uma coisa errada ou uma coisa sem querer e todo mundo começou a rir dela. Reprimiu a pessoa de falar. Então tem muitas pessoas que são caladas porque foram reprimidas por conta de traumas. Por isso que tem coisas em nós. Por isso que tem coisa em nós e coisas que nós continuamos fazendo, gente. Que nós nos comportamos como uma criança infantil. É claro que aquele trauma lá de rabiscar a parede, você cresce, você tem entendimento daquilo, aquilo não te fere, mas você pode prestar atenção que você vai repetir e vai se comportar sempre como uma criança, porque se você for reprimido na idade adulta, por algo que você quer fazer, alguma coisa que você tenta ser criativo, tenta colocar em prática, e alguém te critica, você vai se comportar igual aquela criança que foi reprimida quando riscava a parede. É por isso que tem muitas coisas que nós continuamos fazendo e olhando com a nossa visão infantil.
Por isso que muita gente está ancorada na infantilidade. Ela não consegue lidar com as dificuldades, com as críticas, não consegue construir, fazer uma projeção adulta. Ela ainda está presa naquele momento que ela foi reprimida. Então, toda a projeção da vida dela, ela vai achar que estão perseguindo, ela vai achar que as pessoas estão contra ela, porque ela foi reprimida de algum momento e alguma coisa causou um trauma, uma frustração. Por isso que a mensagem é: tenta descobrir quem você é de verdade. Tenta descobrir quem você é de verdade, não a história que contam sobre você, ou quem você, ou a história que você conta sobre você. Nós contamos histórias sobre nós que não é uma história verdadeira. Que nós acreditamos ser verdadeira e não é verdadeira. Então, tenta descobrir, faz esse deslocamento, tenta descobrir quem você é de verdade, não a história que contaram sobre você, e não a história que você mesmo conta sobre você. A pergunta agora é: quem é você de verdade? Para isso a gente vai ter que fazer uma análise, vou fazer uma análise básica. Existem 3 fases que a gente pode analisar. Claro que dessas fases desdobram-se tantas outras, mas eu vou ficar somente na base, no alicerce. Para você descobrir de quem você é de verdade, você vai ter que caminhar em 3 fases. Foi o que aconteceu com Abraão. Você vai ter que abandonar o país, a cultura da sua origem. Todos nós temos uma cultura que nós somos inseridos. A cultura do Brasil. E você também é inserido dentro de uma cultura regional, de uma cultura do lugar que você mora. E o lugar que você mora forma os teus preconceitos, a forma de você ver a vida, como você avalia as coisas, porque você está envolvido nessa cultura. Então nós temos que abandonar a cultura do nosso país, ser uma pessoa que pensa separadamente do que toda a massa pensa. Isso para você encontrar seu próprio eu. Estou falando de estruturas básicas, que aqui se desdobram tantas outras. Nós temos que abandonar a nossa cultura da comunidade e abandonar a cultura familiar. Foi por isso que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai do lugar que você nasceu e sai da casa do teu pai. Porque é mais fácil fazer isso. Você abandonar a cultura do teu país, não quero dizer que você vai deixar de ser brasileiro, entenda. São as coisas que já estão dentro da nossa cultura e que causam paradigmas, que causam competições, que te deixam achar que você não pertence, que você não consegue. Coisas que estão imbuídas na sociedade que alguns conseguem, outros não. E são paradigmas, são filosofias, são crenças limitantes. Toda a cultura de um país tem isso. E a cultura da comunidade, que é do teu estado, ela vai funilando. Tem lugares que são mais desenvolvidos que outros, isso forma certos indivíduos, a economia é diferente, tem país que tem cidade do Brasil que elas são cidades mais empreendedoras, então as pessoas têm a cabeça de conseguir, de montar um negócio, já outros trabalham mais com cargos públicos, então as pessoas não têm essa mentalidade de avante, de ser empreendedor, de ser... Ele precisa de alguma coisa fixa, porque causa uma insegurança. Se eu não tenho uma coisa fixa, eu sou inseguro. Então, a depender de onde você está localizado, de onde você mora, você desenvolve uma mentalidade. E você pensa que aquilo faz parte da tua verdadeira estrutura, do teu verdadeiro eu, mas não faz parte. Isso influencia. E Deus começa do maior para o menor, porque é muito mais fácil a gente abandonar a cultura do país, a cultura de onde a gente nasceu, e depois vem a cultura familiar, que é mais difícil de você abandonar, que essa daí está impregnada diretamente com você. Na verdade, não está essa ordem que Deus falou, ela não está ao contrário. Deveria ser: sai da casa do teu pai, da cidade que você nasceu e do teu país. Deus fala ao contrário: sai do teu país, do lugar que você nasceu e da casa do teu pai. Porque você tem que encontrar você mesmo. O que Deus está falando para Abraão é para ele abandonar todas essas coisas que ele aprendeu, o costume, o que prende, o que limita ele, seja a título de país, a título de localidade e a título de família, de sociedade familiar. Para que ele encontrasse verdadeiramente quem era Abraão. Entendeu? Então,
Deus trata assim do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil é abandonar o país, a cultura comunitária, e mais difícil é abandonar a cultura familiar. Esses hábitos de ser brasileiro, eu estou falando hábito de ser roraimense, hábitos familiares, hábitos negativos, que o que é positivo você não abandona, você fica com ele. Mas o que é negativo, e toda a sociedade tem um negativismo, tem as coisas que você aprende, que são preconceitos, são paradigmas, que limitam você e fazem você impedir de você enxergar o seu verdadeiro eu. Então esses hábitos familiares são os que mais marcam a nossa vida, seja para o bem ou para o mal, mas esses hábitos familiares são o que mais marcam. São as pessoas mais próximas da gente que marcam a gente. Isso é natural. São as que mais nos deixam traumas também. São as pessoas que nós nos importamos mais. São essas pessoas que têm o poder de ferir, causar complexos, fazer você ter essa visão muito distorcida sobre você mesmo. Eu estou falando do lado negativo, porque a família também tem um aspecto positivo que você não deve abandonar. Mas são as pessoas mais próximas. Por isso que Deus fala do mais fácil para o mais difícil para a gente abandonar. Então a palavra de Deus vai fazer você descobrir quem você verdadeiramente é. É para isso que existe a palavra, para que você descubra quem você verdadeiramente é. Então, nós devemos abandonar os costumes que nos fazem mal, devemos abandonar as memórias que nos fazem mal, devemos abandonar as nossas inseguranças que nos fazem mal. Você tem que abandonar os costumes, as memórias que te fazem mal, as inseguranças, para que você encontre, descubra quem você é de verdade. É por isso que a Bíblia fala, por isso que o Senhor falou para Abraão, ler-lerá, que significa vai para você. Procura quem você realmente é. Te encontra. Então tudo isso é o que o Senhor está querendo nos dizer, né? De uma forma mais cabalística, vamos dizer que essas 3 palavras, elas têm significado. Tua terra, tua natureza, a casa do teu pai. Simboliza nossas vontades. Se você quer saber quem você realmente é, quem é você? Você tem que abandonar os teus desejos. Abandonar aquilo que nasce de você. São as tuas emoções. Abandona as tuas ideias. Você não é nem as tuas ideias, você não é nem as tuas emoções, nem os teus desejos. Vou repetir. Você não é nem as tuas ideias, nem as tuas emoções e nem os teus desejos. Então, se você quer saber quem você realmente é, você tem que abandonar os teus desejos. Aí, então quem realmente eu sou, pastora? Quem você é? Porque é tão difícil você ir para você. Por que isso é tão difícil? A maioria das pessoas acham que se você abandonar a história da sua vida, não vai sobrar nada. O que vai sobrar se eu abandonar as minhas memórias, os meus traumas, a história da minha vida? O que vai sobrar para mim? Vai sobrar o seu verdadeiro eu. Vai sobrar o seu verdadeiro eu. Porque você não é nem tuas ideias, nem tuas emoções, nem tuos desejos. A gente tem medo de encarar o nosso verdadeiro eu. Sem a gente contar essa história sobre ele. Porque você fica desprotegido, não é verdade? Vou repetir essa frase. Nós temos medo de encarar o nosso verdadeiro eu, sem contar a nossa história sobre nós mesmos. Todo mundo tem uma historinha sobre elas mesmas, que elas contam e repetem o tempo todo. Não é real isso. Você sabe que não é real. Tem coisas que você sabe que não sabe por que você não... Você fala que na verdade você não cumpre. Tem coisas que você fala sobre você, mas que na verdade, na realidade, é mentira. Às vezes você fala que você ora muito, que você jejua, que você lê a Bíblia, mas não é verdade. Às vezes você fala que você é isso, que você é aquilo, mas na hora do vamos ver, você não faz nada do que você disse. Então você não sabe nem quem você é de verdade. Você não sabe qual é o seu verdadeiro eu. Qual é a regra disso? Irmãos, não é que a história que nós contamos sobre nós, ela é necessariamente ruim. As coisas boas têm que ficar. Mas as coisas que não contribuem, que não te deixam uma pessoa ousada, que não te dá coragem, que não faz você ir para frente, essas coisas não são verdadeiramente você.
Essas coisas é uma projeção que vem dos traumas. A regra é simples. Aquilo que está me ajudando, que está nutrindo o meu eu, pode ficar. Aquilo que não está me ajudando, que não nutre o meu eu, não pode ficar. Você vai ter que fazer esse juízo de valor. O que realmente está nutrindo o meu verdadeiro eu? Essa coisa pode ficar. O que está me impedindo? Qual é a barreira? Qual é a história que eu conto sobre meu eu mesma que eu penso que é verdade? Às vezes eu penso sobre mim. Eu não vou conseguir isso. Não, eu sou diferente, eu sou inferior. Essa é uma história que contaram pra gente, que a gente repete sobre a gente. Só você pode chegar no seu verdadeiro eu. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O que está me atrapalhando? O que está tentando me afastar do meu verdadeiro eu? E como fazer para tirar essas coisas dentro de mim? Vou repetir isso porque é importante. Pergunte a você mesmo o que está te atrapalhando. O que está tentando te afastar do teu verdadeiro eu. E como você pode tirar essas coisas de dentro de você? Você só vai poder chegar no seu verdadeiro eu porque tem algumas coisas, se você fizer esse deslocamento, se você descobrir o que está te afastando. Irmãos, tem algumas coisas que eu posso falar sobre o seu eu. Isso também serve para qualquer pessoa, isso é verdade. Se você não sabe muito bem sobre o seu eu e você é confuso, e talvez a história que você conta sobre você não é a história real, eu vou dizer mais ou menos o que eu entendo pela palavra de Deus, que é o que está falando do verdadeiro eu. Olha só. Falar do eu é dizer para você que existe alguém que ama esse teu eu incondicionalmente. Essa pessoa é Deus. Deus é alguém que te ama independente do que você faz ou do que dizem sobre você e até mesmo do que você diz sobre você. Ele te ama independente do que tu faz ou do que as pessoas dizem sobre você. Deus, ele não gosta de você de acordo com alguma coisa que você faz. Se fosse assim, isso é mentira, isso não é amor, isso é troca. Então muitas pessoas estão achando que Deus só gosta quando elas fazem alguma coisa boa e elas conseguem executar algo muito importante para Deus amar elas. Isso é uma doutrina totalmente errada. Deus ama você. Ele ama o teu verdadeiro eu. Não o eu que você conta sobre você e que as pessoas contam sobre você. O verdadeiro eu que é dentro de você. Sabe o teu verdadeiro eu? O teu verdadeiro eu, ele não tem medo. O teu verdadeiro eu, ele é ousado, ele é corajoso. Você consegue. Tem coisas que quando o teu eu, o verdadeiro eu, está em atuação, está sendo ativado, é aquela coisa quando você consegue. É aquilo quando você faz uma coisa bem, com excelência, e você vê, poxa, eu fiz isso, eu escrevi isso, eu cantei assim, eu fiz isso, nossa, esse é o verdadeiro eu em ação. A maior prova que Deus nos ama, gente, é que Ele está te criando a cada instante. A cada dia Deus está te criando. Está forjando o teu caráter. Está tirando as distorções que falaram. Tirando os negativismos. Tirando os locais de aprisionamento. Tirando as memórias mortas. Tirando tudo que é mentira. Ele está te criando cada instante. Essa é a maior prova que Deus te ama. Como você realmente é. Deus não te ama porque você faz alguma coisa para Ele, porque isso não seria amor, seria troca. Ele seria um patrão para você. Deus não é um patrão. Ele é um Deus que te ama, independente do que falam sobre você, do que você pensa sobre você e do que você projetou de forma errada. E não te ama pelo que tu faz. Ele te ama porque realmente Ele soprou dentro de você um fôlego de vida. Ele soprou a vida dele dentro de você. Então, para que você entenda realmente a maior prova disso que Ele está te criando. Então, você tem que ter 3 certezas na tua mente sobre o amor de Deus. 3 coisas. Primeiro, que você tem que ter certeza absoluta que Deus te ama, independente do que você faça para Ele. A primeira certeza é essa. Saber que Deus te ama, independente do que você faz para Ele. Segunda coisa. Você tem que entender que você é parte de Deus, que Ele soprou um pedaço dele dentro de você. Uma alma vivente é parte de Deus.
Então o próprio Deus ele está dentro de você, porque ele botou a alma vivente, e isso é parte de Deus. E a terceira coisa, nesse lugarzinho aí dentro de você, lá aí dentro, lá no fundo mesmo. Não estou falando da história que você conta sobre você, da história que realmente você é. Lá no fundo, nesse lugarzinho aí, tem uma pessoa mais segura do mundo. Nesse lugarzinho você não tem medo. E nesse lugarzinho você não está nem aí para que os outros falam de você. Você é a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa mais realizada. Isso tudo está dentro de você. Isso é o seu verdadeiro eu. Se isso é o verdadeiro eu, me responda uma coisa. De onde vem a insegurança? Me responde de onde vem a tristeza, de onde vem a dúvida. Se o teu verdadeiro eu, ele é a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais realizada do mundo, é onde você se sente seguro, onde você tem coragem. Esse é o teu verdadeiro eu, quando você faz com segurança. É onde desenvolve a tua fé, a tua ousadia. E se esse é o verdadeiro eu, me responde só uma coisa. De onde é que vem insegurança? De onde é que vem a tristeza que você sente? As dúvidas que você tem? Eu vou te falar, vou dar um exemplozinho para você entender de uma forma mais fácil. Do animalzinho interior que habita dentro de nós. Vamos dizer que você tem um cachorrinho bem bonitinho, para dar um exemplo, né? Me fala quais são as características de um cachorro de estimação, de um bichinho que você cria. Você tem esse cachorrinho, o que ele precisa? Primeiro, antes de a gente falar da analogia do cachorrinho, eu quero só falar para você que você tem um lado divino dentro de você, um lado infinito, confiante. Você tem esse lado que Deus colocou dentro de você. É um lado divino, é um lado confiante. Mas também você tem um lado de um animalzinho. Esse cachorrinho, vamos supor que é um cachorrinho, só para você entender a analogia que eu quero falar. Esse animalzinho, o que o cachorro quer? A primeira coisa que o cachorro quer atenção. Depois ele quer comer. Ele quer fazer bagunça. Não é isso? Ele quer atenção. Ele fica triste quando ele fica só. Ele quer comer o tempo todo. Não tem controle. Esse cachorrinho tem que ser domesticado dentro da gente. Esse animalzinho. Você tem um animalzinho que tem que ser domesticado dentro de você. Esse animalzinho, ele sabe que Deus quer matar ele. Por isso que quando ele reage com insegurança, com fome, fazendo bagunça, é um instinto de sobrevivência. Porque ele sabe que Deus está querendo matar ele todo dia. E ele se levanta porque é um instinto de sobrevivência. Esse animalzinho que tem dentro de você é que é inseguro. É que diz que você não vai para frente. Quem está falando não é o seu verdadeiro eu. Quando você quer fazer alguma coisa, de repente você sente um barramento, eu não vou conseguir. Isso não vai acontecer. Deus não me ama. Não é assim. Não é assado. É o animalzinho que está tentando sobreviver. Nós chamamos de impostor, mas eu quero usar um animalzinho que fica mais fácil para você entender. Esse animalzinho, ele na verdade não é por mal. É instinto de sobrevivência, porque ele tem uma ameaça de que ele vai morrer, que Deus quer matar ele. Deus quer diminuir ele. Então, ele tenta sobreviver de qualquer forma. É uma atitude de proteção. Está se protegendo. É um instinto de sobrevivência. Aí ele se torna uma pessoa, ele se torna egoísta. Não é? Você tem que entender, você tem que identificar que você tem esse animalzinho dentro de você. Esse teu animalzinho interior precisa ser treinado, domesticado. Senão, se você não fizer isso com ele vai fazer o quê? Besteira. Se ele não for bem treinado, ele vai te causar prejuízo. Agora, se você conseguir lidar com ele, identificar ele, treinar ele vai ser domesticado, ele vai ser até teu amigo. Ele vai até te ajudar. Por isso que eu sempre falo, o questionamento ele é muito bom quando ele é direcionado. Por isso que você tem que identificar. Eu quero falar um pouquinho sobre culpa. A culpa é boa ou ruim, vai depender do ponto de vista. Eu vou dar um exemplo. Se eu fiz algo errado e me senti culpado por aquilo, isso é bom, o nome disso é consciência. Agora, se eu fiz algo e agora eu estou me sentindo a pior das criaturas, eu estou me sentindo o resto, eu estou me acusando e não paro de me acusar, isso é o animalzinho que está falando. Ele está comendo, ele está querendo a tua atenção. Entendeu? Porque muitas coisas...
a gente faz, mas que na verdade não é o nosso verdadeiro eu, é esse animalzinho que a gente tem, que ele começa a reagir porque ele sabe que ele pode morrer, alguém pode atacar ele, e ele tenta sobreviver. Ele quer atenção, ele quer... A gente pode chamar isso de desejo da carne, se ficar mais fácil para você. É as nossas falhas, é o nosso animalzinho. A gente tem ele dentro da gente, é outro eu. Entendeu? Esse sentimento de culpa, onde a pessoa pensa que não presta para nada, é o monstrinho. Ele é destrutivo, é o teu animalzinho interior, que ele é super inseguro. Agora ele está agindo dessa forma porque é um instinto de sobrevivência. A insegurança é esse animalzinho que você tem. Deus falou para Abraão assim, ó, está tudo dentro de você, Abraão, descobre quem você é, que você vai conquistar tudo que eu tenho para você. Mas para você descobrir quem você é, você vai ter que abandonar certos comportamentos, certos costumes. E esse animalzinho que fala o tempo todo que quer comer direto, que quer ser fortalecido. Você tem que fazer isso. Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem uma mochila, você está subindo uma montanha. Cada pessoa tem uma mochila que ela carrega. Pode ser a história da sua vida. Tudo que você carrega, a mochila é a história da sua vida. E você acha que está pesada. Se você acha que está pesada, você consegue tirar as coisas, né, da mochila, tira isso, tira aquilo que está sobrecarregando, está causando sobrepeso e você continua subindo. Não adianta você mudar de montanha. Você tem que carregar essa mochila. O que é essa mochila? A mochila é a história da sua vida. Você não tem como jogar fora essa mochila. Você pode tirar o sobrepeso, mas você não adianta você mudar de montanha, mudar de igreja, mudar de casamento, mudar de história, mudar de amigo, mudar... Não. Essa mochila você vai carregar. E o que você pode fazer é tirar o sobrepeso, mas largar ela você não larga. São seus costumes. Sabe? Então... eu quero deixar essa analogia para que você entenda. O lado nosso, que é inseguro, você não tem que bater nele. Você não pode bater em animais. É contra a lei. Você vai esmurrar um animal, vai bater com o pau no animal? Não. O teu animalzinho, ele não adianta você bater nele. Né? Esse lado inseguro que a gente tem é o nosso animalzinho. Não podemos bater. Primeiro você tem que identificar esse animalzinho. Perceber ele. Você tem que perceber que, na verdade, quem fala... quem te oprime, quem te impede de fazer as coisas, de conquistar, de ousar, não é o teu verdadeiro eu, é o animalzinho. Identifica ele primeiro, não é o teu verdadeiro eu. Porque o teu verdadeiro eu é muito seguro de si. O seu verdadeiro eu, ele consegue, já está dentro, Deus colocou ele dentro de você. É o sopro de vida que Deus te deu. É esse verdadeiro eu que Deus ama. É esse que Ele quer, através dele, te dar dons, talentos, que você... é esse. Mas o problema é que as pessoas não sabem. Elas contam histórias sobre elas que elas pensam que é verdadeira. Por isso que Deus fala assim, ó, ler, volta para você. Volta para o teu verdadeiro eu. É isso que Deus está falando. Então, tem uma frase bem interessante que diz assim, ó, se eu sou eu, porque você é você, e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e nem você é você. Mas, se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você, então nós podemos conversar. Entendeu? Vou repetir essa frase. Ela é muito difícil, mas ela é interessante da gente refletir. Se eu sou eu porque você é você, se eu sou eu porque você é você, e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e nem você é você. Mas se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você, então a gente pode conversar. Significa que cada pessoa tem um eu. Eu não tenho que contar histórias que não são verdadeiras sobre mim. Ou tentar fingir alguma coisa que eu não sou. Se toda a realidade da vida eu estou tentando agradar, e você está tentando me agradar, e eu me adequo a você, e você se adequa a mim, me adapto a você, você se adapta a mim, nem eu, e
nem você seremos nós. Aí ninguém é ninguém. Então é muito importante que as pessoas tenham confiança nelas. Mesmo que a gente sabe que tem que respeitar os limites de cada um. É importante essa dependência. Eu vejo muitas pessoas falando que quer casar para ser feliz. Eu não posso viver para os outros. Eu acho que até essa questão altruísta, total, ela não é bíblica. Tem gente que fala assim, eu vivo para as pessoas. Mentira, você não vive para as pessoas. Não é isso. Ninguém vive, você vive porque as pessoas falam de você. Você quer, na verdade, ser reconhecido. Uma pessoa que realmente ela fica falando isso, eu vivo para as pessoas, mentira, você não vive para as pessoas, você vive para você. Porque ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa insegura sobre ela mesma. Ela tem que ser essa pessoa boazinha. Para que as pessoas vejam que ela é boazinha. Mas na verdade ela está fingindo para ela mesma. Agora, se isso realmente é uma missão de vida, parabéns, você é um sadique. O que é um sadique? Uma pessoa que ela dedica a vida para os outros, realmente é um chamado de Deus. Você não vive a sua vida, você só vive para resolver o problema dos outros, para ajudar as pessoas. Você, parabéns, é uma missão, mas a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas dizem que vive para os outros, que vive para agradar os outros, mas na verdade ela está querendo ela é insegura, por isso que ela quer resolver o problema de todo mundo. Mas no fundo, não é o que ela quer realmente. Não é um propósito de vida, não é uma missão, não é um comissionamento missionário isso. Elas fazem isso porque ela é insegura. O que é insegurança? Eu preciso que você me ache bom para eu me achar bom. Entendeu? Eu preciso da sua opinião. Eu preciso que você diga que eu sou bonita para que eu me sinta bonita. Eu preciso que você me elogie para me acreditar no meu potencial. Eu preciso que você me ache bom para que eu me sinta bom. Eu preciso... Se você é resolvido, você não pensa nos outros, né? Na verdade, essa pessoa ela não pensa no outro. Ela vai pensar em como os outros olham para ela. Por isso esse negócio de falar, eu sou altruísta, eu vivo para ajudar os outros. Mentira. Você não pensa realmente no outro, nem no fundo não é isso. É você estar pensando como que os outros olham para você. Sabe o que é amor, gente? Sabe quando você se ama? O amor é quando eu me amo de qualquer forma. Eu não preciso que você me ame para eu me amar. Por isso que esse pessoal que fala que quer casar para ser feliz, eu não acredito nisso. Não, isso não existe. Você tem que ser feliz sozinho. Ninguém vai me tirar da solidão. Depois que eu sou feliz sozinho, é que eu posso fazer outra pessoa feliz. Você tem que voltar para você. Se você acha dessa forma que outra pessoa te faz feliz, você tem um monstrinho que fala dentro de você isso, mas não é real. Entendeu? Você tem que se conhecer. Eu não posso ficar saindo desesperado aí atrás de alguém ou de algo que me faz me preencher. Isso daí é vazio, isso daí é rejeição. Para ser feliz de verdade, cada um tem que ter independência um do outro. Irmãos, imagine, eu vou falar sobre arrependimento com alegria. Vamos dar um exemplo. Imagine as coisas que Deus tem para a sua vida. Imagine um pai rico e um filho. Ele é muito rico, ele é milionário, e o filho dele fica pedindo esmola na rua. As pessoas sabem assim, você vê, meu Deus, esse menino tem um pai rico, no mínimo que a pessoa vai achar que ele é drogado, ele tem um problema na cabeça, e ele está pedindo esmola, moedinha de 50 centavos, de 10 centavos, mas o pai dele é milionário. Entendeu? É isso que você tem dentro de você. Ser filho de um rei muito rico. Tem muita coisa grandiosa de você e às vezes você está pedindo migalha, mendigando atenção, mendigando carinho. Você é igual o filho de um homem rico que você pede oferta 10 centavos. O que é se contentar com 10 centavos se você pode ter milhões na sua mão? É isso, você tem uma riqueza espiritual dentro de você. Lembra daquele lado infinito que a gente tem? Nós temos um lado divino infinito. É um lado confiante. Esse lado que Deus colocou, esse é o seu verdadeiro eu. Mas esse animalzinho que você tem faz você pedir esmolas. Nós perdemos muito tempo com bobagem. Nós somos tão ricos espiritualmente, mas a gente fica perdendo tempo com bobagem.
Ah, porque aquela pessoa não me deu atenção. Ah, porque a pessoa falou assim, eu tô magoada. Agora todo mundo me persegue. Mendigo. Mendigo. Entendeu? É o animalzinho que tem dentro de você que fala isso pra você. Que você está sendo rejeitado. Que as pessoas estão falando de você. Porque se você se incomoda com o que as pessoas falam de você, você está deixando esse animal se alimentar. Porque o teu verdadeiro eu, ele é seguro. Ele não se preocupa com a opinião das pessoas. Esse lado divino que Deus colocou dentro de você. É esse lado que Deus ama. Ele não ama esse animalzinho que todo dia você dá comida para ele. Que faz você pedir esmola, mendigar atenção, carinho. Não é esse que Deus gosta, é esse que ele quer matar. É por isso que ele fala que nós devemos desenvolver os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito é alimento, veneno contra o animalzinho. Não é os dons do Espírito, é os frutos do Espírito que é veneno contra esse animalzinho que você tem. Porque ele vai fortalecer o teu eu, teu verdadeiro eu. É por isso que Deus fala para Abraão, ler-lerá. Para você conhecer, Abraão, seu verdadeiro eu, você tem que sair desse contexto, dessa influência do teu país, essa influência da local que você nasceu e principalmente, Abraão, da influência da tua família. Porque são essas pessoas que mais nos causam traumas, rejeições e que criam, que geram esse animalzinho que tem dentro da gente. É por isso que muitas vezes a gente não consegue conquistar porque você diz para você mesmo, não consigo. Eu não posso. Esse animalzinho que está dentro de você faz você mendigar, pedir esmola, mendigar por afeto, mendigar carinho. Se achar que você não pode competir com os outros, você não está de igual para competir para um concurso público, porque você não consegue chegar. Você não pode ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, porque você não sabe ser. Porque é como se você não tivesse capacidade. Você precisa de um homem, de alguém para te capacitar, de te orientar, para você poder... Mentira! O teu verdadeiro eu, ele é muito inteligente. Ele é muito capaz, ele é muito seguro. Já está dentro de você. É esse eu que Jesus morreu por ele. E ele quer que o sangue dele mate, seque esse animalzinho que tem dentro de você. Olha, para de esmurrar. Para de bater nesse animalzinho que você acha que porque você jejua muito e você consegue matar ele dessa forma. Não. Sabe como é que a gente mata ele? Tendo consciência de que ele existe. E toda vez que ele fala com você, você fala, não é o meu eu que está falando. É o meu animalzinho de estimação. Quando ele fala, você não vai conseguir. Essa pessoa falou assim com você, você tem que ficar magoado com ela. Porque, sabe por quê? Porque esse animalzinho, ele é mau. Ele pega as tuas feridas, ele mete o dedo nas tuas feridas para você acreditar que o outro te feriu. Mas na verdade você já é ferido. E ele que está cutucando essa ferida. Não é uma coisa, entendeu? A gente pode falar isso, chamar ele também de natureza pecaminosa. Mas eu vou chamar de cachorrinho, animalzinho, para que você entenda. Que você diariamente nutre ele. Toda vez que você duvida de Deus. Toda vez que você se sente incapaz, se sente inferior, sente que as pessoas te perseguem, você cria coisas na sua cabeça, fruto de ideias, fruto de sugestionamentos, fruto de ilusão. É a história que você conta sobre você, que você quer que as pessoas acreditem em você, você quer até que as pessoas tenham pena de você, que as pessoas alimentem junto com você esse animalzinho. Às vezes você pede comida para esse animalzinho, para as pessoas. E os desinformados te ajudam a dar alimento para ele. Alimentam essa fera, esse monstrinho. Tem gente que não sabe lidar com esse animalzinho, porque ela nem sabe que você tem um animalzinho. Aí você está chorando tuas pitangas, chorando as tuas mágoas, lambendo tuas feridas, é o animalzinho. Aí a outra pessoa vai e faz escondido, te dá comida. Olha, eu trouxe essa raçãozinha para você aqui. É verdade, amiga, realmente as pessoas te tratam assim, realmente as pessoas são assim. Eu acho que você foi injustiçado mesmo, eu acho que essa pessoa está errada. E você está alimentando essa estrutura que você tem, que destrói. Aí isso sim não é um verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo trata todo o teu caráter. Ele te ensina a enxergar os teus erros. Não é o que concorda contigo. Quando você está lamentando, você está errado. Você sabe que está errado, porque o teu verdadeiro eu te fala.
Você sabe que você está pecando. Você sabe que isso é uma atitude infantil. Você está preso na infância. Você está se comportando como um menininho, como você, no dia que teu pai te reprimiu, no dia que ele brigou contigo, tu ficou com o bico virado. Você se comporta igual aquela criança lá de 5, 6 anos, 7 anos de idade. Aí a outra pessoa que é infantil também te aconselha, você está certo. Isso não é um verdadeiro amigo, não. Ele está alimentando esse animalzinho que está dentro de você. Então, a palavra que Deus disse para Abraão, eu digo para você, ler-lerá. Volte para você. Para de acreditar em coisas que você fala sobre você, porque coisas que você fala sobre você não é real. Muitas vezes não é real. Quem realmente você é? Volte para você. No dia que você voltar para você, você vai receber todas as bênçãos que Deus falou para Abraão. Ó, onde você pisar, eu vou te dar. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Você vai ser pai de multidões. Vou te dar um filho, você vai ser próspero. Deus estava falando com quem? Com o eu de Abraão. Se Abraão não tivesse saído, abandonado todos esses costumes, todos esses movimentos aí, o país, o local que ele nasceu, e a influência dos pais, ele não teria sido Abraão, que Deus idealizou para ele. E eu digo para você, ler-lerá, volte para você, volte, se encontre com você. Volte para o teu verdadeiro eu. Tá? Volte para você. Vai para você. Essa é a ordenança que Deus fala para você. Amém? Essa é a mensagem que Deus falou ao meu coração. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ouve novamente esse áudio, porque você vai aprender quem de fato verdadeiramente você é. Volte para você. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pai seja convosco.